Olá! Durante esse período de prevenção e quarentena, os nossos encontros presenciais foram cancelados e nos veremos por aqui. Além dos vídeos dos cultos todos sábados às 20 horas, você poderá conferir também, toda terça às 8 horas, um vídeo devocional feito para você. Mantenha-se antenado nas nossas redes sociais para mais avisos e notícias. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações sempre que chegar um vídeo novo. Também nos siga pelo Facebook e no Instagram e compartilhe os vídeos. Estamos agora na segunda semana transmitindo então não exatamente nossos cultos, mas a pregação, deixando assim também um recado para os irmãos, as irmãs também, a partir da série que nós estamos trabalhando. O tema que nós temos como tema da série, Dias Melhores, e hoje à noite, Melhores em Tudo, um exemplo a seguir. Na verdade, essa série foi elaborada sobre esse tema, não porque estávamos prevendo toda essa situação na qual nós estamos nos encontrando em torno do coronavírus, mas porque de fato nós entendemos que o ser humano, por excelência, ele sempre está à procura de algo melhor, tentando se superar, buscar algo mais, e dessa maneira ele tem a esperança de dias melhores. Faz parte da natureza do ser humano. Mas agora que estamos no meio desse caos, eu diria generalizado, com certeza esse tema ele ainda se torna mais oportuno. No momento eu sinto um constante pesar e eu tenho uma angústia dentro de mim, como se fosse anunciado a vinda de um tsunami que com certeza virá, e a gente não sabe exatamente se essa onda tem 3 metros, se ela tem 10 metros ou ela poderia ter 20 metros de altura. A gente tenta se organizar para se salvar, proteger os seus, a gente quer ver as pessoas que a gente ama, que elas estejam amparadas, a gente bola estratégias para se precaver, mas no fundo a gente não pode se salvar sozinho e a gente também não pode ser egoísta, porque a gente pensa das pessoas ao lado, das pessoas de Jaraguá, de Santa Catarina, do Brasil, em última análise, as pessoas do mundo todo. Na verdade, o que nós podemos fazer e temos feito, nós clamamos ao Senhor, na expectativa que Deus seja misericordioso, como tantas vezes Deus já foi quando o seu povo clama, ora e busca por Ele. Clamamos que, de alguma forma, Ele possa acalmar esse agito, essa onda de pânico e pavor. Assim como Ele acalmou naquela noite as ondas, o vento, quando os discípulos estavam realmente preocupados com a sua condição de existência e condição de sobrevivência. Esse é o nosso pedido, Deus, socorre-nos. A pergunta que a gente tem que fazer quando se trata de salvação e de busca de dias melhores, me faz lembrar de uma pequena história onde se conta que havia 2 amigos que resolveram no domingo sair para pescar. Levaram a sua canoa, que era um pouco maior, seus apetrechos, e eles largaram a canoa no rio e assim foram passando algumas horas pescando. E lá pelas tantas eles estavam um pouco cansados, conseguiram se espreguiçar e se deitar na canoa e de repente adormeceram. E a correnteza foi levando essa canoa. E aconteceu que em algum momento os 2 haviam adormecido e os ribeirinhos começam a gritar: acordem, acordem, há uma cachoeira lá embaixo. E eles realmente acordam pelos gritos e eles constatam que a canoa ela realmente estava agora num ritmo bastante intenso, descendo a cachoeira. O rio era um rio bastante largo e o primeiro, no desespero, ele mergulha na água,
tenta nadar um pouquinho e ele consegue pegar o primeiro objeto, e o primeiro objeto era um enorme tronco de árvore. E ele tenta bater os pés e assim se locomover e tentar se salvar, alcançando a margem. O segundo prestou um pouco mais atenção e percebeu que os ribeirinhos estavam acompanhando aquela canoa e de repente lança uma boia salva-vidas que ficou ainda um pouco à distância, e aí ele mergulha, procura nadar com toda a sua força e alcança essa boia salva-vidas. Os dois se agarraram em alguma coisa. Mas havia uma diferença enorme, um abismo entre as duas situações. O primeiro se agarrou no tronco de árvore, que tecnicamente parecia até mais seguro, mas foi arrastado pela correnteza e mais um pouquinho lá embaixo havia uma grande cachoeira, grande cascata, e não se sabe o final da história. Mas o outro se agarrou numa boia salva-vidas. Mas essa boia tinha uma corda que levava então até a outra margem. Queridos, nós estamos falando dias melhores. No que nós nos agarramos? Faz toda a diferença se nós nos agarramos em algo que nos conecta com o Deus eterno. E aqui nós estamos exatamente no centro dessa mensagem de hoje à noite. No que o ser humano se agarra. Nós não temos condições de nos resgatarmos a nós mesmos pelos cabelos de um naufrágio, de um afogamento. Não é possível. Nós não podemos cavar dentro de nós para buscar soluções e respostas finais. O ser humano consegue fazer muita coisa, mas é preciso que aquilo que a gente se agarra esteja conectado, ligado à margem, à eternidade. Esse recado, nós gostaríamos agora que esse recado nos levasse dias melhores. De que maneira? Nós temos um exemplo a seguir, que veio da eternidade até nós. Um Deus que se revelou em Jesus Cristo. Um Deus que nos permite, em Cristo Jesus, buscar dias melhores. O Novo Testamento ele insiste em dizer que Cristo Jesus, que Ele mesmo nos puxa para dentro dessa comunhão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma amizade eterna. E lá em João 17, versículo 24, lá no finalzinho da oração sacerdotal, Jesus ora para que o amor de Deus, que está no Filho, no Espírito Santo, que esse amor seja o mesmo amor que vá para aqueles que Deus lhe deu, os seus seguidores, e que esse amor esteja neles e que o amor deles esteja em Cristo, na Trindade. Impressionante essa fusão. Olha só o padrão de excelência, o padrão de possibilidade que Deus nos puxa à margem e nos quer envolver nos seus planos maravilhosos e para dentro do seu grande amor. E Jesus é aquele que veio como o irmão mais velho. Através do seu exemplo, do modelo de Cristo, Ele nos oferece medidas necessárias para assumirmos essa natureza gloriosa de Cristo, a estatura de Cristo. Eu sou de uma família bastante grande e é impressionante, eu sempre percebo de novo quando o exemplo dos irmãos mais velhos é bom, há uma tendência dos irmãos mais novos seguirem esse exemplo. Em contrapartida, quantas vezes os exemplos dos irmãos mais velhos são ruins e acabam também arrastando os mais novos. Isso não é uma lei, mas com certeza um bom exemplo a seguir fará toda a diferença para os outros. Queridos, Jesus veio para nos estabelecer um padrão de vida boa, um padrão de possibilidade. E tem um texto que Paulo nos diz em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Há um modelo, uma imagem, um exemplo a seguir.
E falando aqui de molde, de modelo, eu lembro, sou de Blumenau e meu pai, em Blumenau, ele tinha um tio Alfredo Gütz. Ele era alfaiate de profissão, daquele à moda antiga. E eu lembro quando tinha meus 12 anos, finalmente, meu pai me levou até o tio Alfredo, que era o tio dele, na verdade. Nós chamávamos ele assim, tio Alfredo, para que ele pudesse então costurar uma calça para mim, uma calça, na verdade, social. E aí eu fiquei impressionado como o tio Alfredo tinha na parede lá uns pregos e uns moldes pendurados lá no seu ateliê. E aqueles moldes eram necessários para para costurar uma calça, costurar um terno, um paletó, costurar uma roupa social. Impressionante como a sua experiência era, esse molde, ele era importante para que pudesse fazer o ajuste então de uma roupa exata a partir das medidas que ele então tirou daquele garoto de 12 anos. Eu tento imaginar assim como Deus, como aquele que quer nos revestir do novo homem e aponta o seu Filho Jesus e nos quer inspirar para que o molde de Cristo, as medidas de Cristo, elas sejam também inspiração para que nós sejamos revestidos de Cristo. Vemos muitos cristãos que acreditam que Jesus é o Salvador, que resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Também temos muitos cristãos que acreditam não apenas nisso, mas também acreditam na vida eterna, num céu. Mas infelizmente a gente percebe também inúmeros cristãos que entre uma experiência da salvação e a experiência da vida eterna, da esperança, parece que aqui no meio tem um abismo de incoerência, de derrotas, de uma vida fracassada, de uma infantilidade espiritual. Entre esses dois polos nós encontramos eternas crianças na fé. Pessoas que espiritualmente ficam na infantilidade espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Crescer emocionalmente e espiritualmente não é automático. Seguir ao Senhor é uma decisão. E crescer traz consigo vencermos etapas, desenvolvermos, aprendermos a tomar decisões. E alguém disse que crescer chega a doer. Quando aquele adolescente lá dos 12 anos, de repente dá uma esticada, e às vezes ele estica muito, ele chega a ter dores na perna, dores nos joelhos. Porque ele entende que esse crescimento, essa explosão de hormônio, essa explosão de crescimento, ela chega a trazer dores. Crescer dói. Crescer na maturidade espiritual, crescer emocionalmente, crescer nos relacionamentos, crescer no matrimônio, crescer também na saúde de uma família, crescer numa igreja. Crescer dói. Em Efésios 4,15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o grande irmão que nos quer inspirar para o crescimento e para a busca de dias melhores. Também é verdade que os discípulos de Jesus não começaram na maturidade. Eles têm experiências e situações muito pitorescas revelando a sua falta de fé, a sua incredulidade, as suas ações precipitadas. E Pedro é um exemplo incrível aí de quantas vezes ele também se precipitou e tinha que ser repreendido pelo Senhor. Filipenses 2:12 nos é dito: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Aqui nessa palavra, nesse processo, fica muito evidente que tem duas dimensões. Uma, ponham em ação a salvação de vocês. Não é que a salvação depende de nós. Ela nos foi presenteada, assim como um fazendeiro que ganha ou tem um terreno.
Mas esse terreno por si só, esse espaço, essa terra por si só, ainda não é garantia de uma colheita. A terra nos foi dada, a terra prometida, a salvação. Mas é preciso agir, largar semente na terra, preparar a terra, estar atento para o crescimento e desenvolvimento da fé. Mas também temos aqui uma promessa de que não estamos só, que o Espírito Santo, que o próprio Senhor nos dá o querer e o realizar. Amados, ainda quero trazer 4 breves pontos que nós precisamos estar atentos ao exemplo do grande irmão Jesus, para que possamos ter uma experiência mais coerente na nossa vida de fé. O primeiro, transformados pela verdade. Pessoas precisam muito mais do que pão, necessitam de palavras da verdade. Mateus 4,4 diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa que vem da palavra, essa palavra da boca de Deus? Não se trata aqui de alguma coisa que faça sentido, mas que tenha intrinsecamente a verdade. Que verdade? Agarrando em alguma coisa? Não, aquela verdade alicerçada, aquela verdade que nos remete ao próprio Criador. Atos 20, versículo 32, aqui nos é dito, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Quem diz o apóstolo Paulo, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos que são santificados. Eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça. Paulo está dizendo, não é o seu discurso, mas é o próprio Deus e a sua verdade que nos remetem à verdade. A verdade transforma. Crescimento espiritual é essa transformação, é a transformação da mentira na verdade. Jesus orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus pede nada mais do que a verdade, pois sua natureza está pautada a partir de uma verdade. Queridos, não vamos aqui querer agora, de alguma maneira, dizer que nós somos representantes oficiais da verdade, porque nós somos... Não, nada disso. Nós, infelizmente, vivemos muita mentira, muita incoerência, também na qualidade de cristãos. Mas uma coisa nós podemos dizer, nós construímos sobre a verdade. O próprio Filho de Deus, aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sobre ele é que nós buscamos a transformação e a santificação. Essa verdade já não nos deixa mais agora tranquilos e vivermos uma mentira e uma falsidade. O segundo tópico que nos remete ao irmão mais velho, transformados pela provação. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Deus tem um propósito através de cada adversidade em nossas vidas. Ninguém está imune à dor e ao sofrimento. Tudo faz parte do crescimento de cada um de nós. Cada ser humano. E neste mundo decaído, não adianta nós almejarmos a perfeição ou uma vida plena e perfeita sem dias difíceis. Mas curiosamente que justamente nessa dificuldade, o Senhor permite que numa combinação de ingredientes a gente possa experimentar vida boa. Rick Warren, o livro sobre o qual nós nos baseamos, ele nos lembra que ele dá um exemplo como, por exemplo, um bolo. Num bolo temos ingredientes
como fermento, ovos, ingredientes como farinha de trigo, açúcar. Com exceção do açúcar, a farinha de trigo, de uma maneira pura, ela é sem graça. O fermento é muito estranho. Comer ovos crus não faria nenhum sentido. Mas essa combinação, essa mistura, faz com que de repente o resultado fique bom. E assim Rick Warren nos quer lembrar que aquilo que acontece ao longo da nossa jornada, da nossa vida, esses ingredientes que muitas vezes parecem ter um gosto muito ruim, nessa combinação, nessa unidade e passando pelo teste do fogo de 200 graus centígrados, onde essa massa ela é então assada e finalmente ela acaba tendo um resultado glorioso, que é um gostoso e delicioso bolo. Não é uma bonita ilustração? Às vezes nós nos fixamos nos ingredientes, nos dias ruins, mas de alguma maneira o Senhor pega toda essa adversidade, é poderoso para nos transformar e fazer amadurecer. Aqui eu lembro de Jó 42:5, que certamente é um dos exemplos mais intensos de sofrimento, onde perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, e no final de todo esse drama particular e pessoal da sua vida, no capítulo 42 de Jó, versículo 5, ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Terceiro aspecto que eu quero trazer aqui, a partir do exemplo e do molde do grande irmão: crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Palavra de Tiago 1:12. Lutero tem uma frase curiosa que diz assim: minhas tentações têm sido as minhas mestras na teologia. No Summit nós ouvimos muitas vezes que o grau da dificuldade são as pedras com as quais nós pavimentamos o nosso futuro, e um futuro melhor. Toda tentação é uma oportunidade de fazer o que é certo, o que é bom. A tentação apenas apresenta a escolha. Toda vez que você resolver fazer o que é certo no lugar do mal, você está crescendo a partir da tentação. E finalmente, o último ponto que eu queria deixar ainda, onde o grande irmão Jesus nos quer inspirar para termos dias melhores, derrotando a tentação. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fuja! Aqui eu lembro de uma pequena ilustração onde um antigo rei queria contratar um cocheiro. E conta a história que ele tinha alguns candidatos, e aí ele entrou na sua carruagem e pediu ao candidato cocheiro agora, a que conduzisse então através de uma estrada íngreme. E quando ele estava agora subindo, cada um deles tinha uma maneira de mostrar as suas habilidades nas curvas. Um tentando bem na beira do abismo, o segundo achando o meio termo, e o terceiro, ele realmente conseguiu então se afastar do abismo. Quais dos três você acha que foi contratado? Aquele que se afastou do abismo, trazendo mais segurança. Então, não brincando com perigo, não brincando com tentações. Paulo está dizendo ao seu colaborador Timóteo: fuja das tentações. E Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele nos permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape que possa suportar. Queridos, chegando ao fim dessa mensagem, queremos lembrar ainda que esse crescimento, essa capacidade de sabermos que Jesus é nosso Salvador e termos a esperança das coisas eternas, mantermos um curso de maturidade, mantermos uma experiência de uma vida de fé com vitórias, apesar das dificuldades,
Com certeza é um processo que é um processo lento e que precisa do seu tempo para ser desenvolvido. Assim como a criança, primeiro é amamentada, depois ela toma a sua mamadeira, então ela deixa as fraldas e finalmente ela aprende a comer, depois ela tem que ensinar os limites, aí o respeito, aí vem a educação cognitiva através do prezinho e da escola. Finalmente, então, essa criança vai crescendo, se torna adolescente, tem a puberdade, a sexualidade, as responsabilidades, compromissos, fugir das coisas erradas, fazer as escolhas certas. E essa criança, esse bebê, de repente se torna um adulto que sabe conduzir a sua vida. Isto leva tempo. Assim nós podemos também agora comparar com a experiência da fé, seguirmos ao Senhor, seguirmos ao irmão mais velho. E essa inspiração no irmão mais velho, com certeza, é aquilo que nos fará também experimentar uma vida melhor. Eu encerro agora com uma pequena ilustração. Conta-se que um pai que estava recebendo aí o seu menino, que precisaria ficar algumas horas com ele, e esse pai era um professor, ele tinha que continuar seu trabalho e no seu escritório, e aí esse menino que tinha agora, essa altura, uns 3, 4 anos, e esse menino, o pai queria entreter ele. Aí o pai, folheando numa revista, ele viu lá uma revista, assim, numa página do meio, ele percebeu que havia o mapa mundi. E ele pensou, agora eu vou cortar em pedacinhos esse mapa mundi e vou dizer, filho, isso é um quebra-cabeça. Tente montar esse quebra-cabeça. Ele achou que com esse quebra-cabeça, ele poderia agora facilmente, então, entreter ele por talvez alguns minutos, ou talvez até, quem sabe, 1 hora. Mas aconteceu que, em 5, 10 minutos, o menino diz, pai, eu já terminei. O pai ficou impressionado, será que meu filho é um gênio? Que coisa incrível, o mapa mundi não é tão simples. E aí o menino foi interpelado pelo pai, mas filho, como é que você conseguiu fazer isso? Pai, foi simples. Eu primeiro montei o outro lado e tinha um homem. Quando eu montei o homem, organizei e reconheci o homem, o mundo estava consertado. Que história linda! Sabe quando o nosso mundo fica melhor? Sabe quando nossa experiência fica melhor? Quando Jesus é reconhecido em nossas vidas. Quando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é estampado diante de nós. Nós vamos ver que o mundo muda. Que o Senhor nos ajude. Dias melhores, para que tudo fique melhor. Nós temos um exemplo a seguir. O modelo de Cristo para nós. Deus lhe abençoe. Nós queremos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado que a Tua palavra mais uma vez nos alcançou. E pedimos mais uma vez, Senhor, nós queremos sim que o Senhor seja o modelo em nossas vidas. Queremos organizar, Senhor. Nós queremos encontrar a imagem de Cristo. E que essa imagem de Cristo possa consertar o nosso mundo. Nosso mundo que passa por, sim, enfermidades, literalmente. Ó Deus, que toda a situação de enfermidade possa mais uma vez experimentar cura, transformação, perspectiva de vida boa, a partir de Cristo, que nos traz cura espiritual, salvação, vida boa, mas acima de tudo, vida eterna com Deus. Nós te adoramos, bendizemos por esta noite e a entregamos também esses dias em tuas bondosas mãos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.